Bom dia, meus amores. Como que vocês estão? Hoje a nossa aula é sobre o filo equinodermata. Então, vamos lá, pega seu caderno aí, vamos construir junto essa ideia desse filo. A gente vai aqui, ao longo dessa aula, ver as principais características desse filo, quais são as classes que compõem esse filo, e a gente vai ver também que, embora esse seja um grupo que tenha características em comum, cada classe vai apresentar, por exemplo, uma característica individual diferente, que inclusive justifica o seu surgimento nesse cladograma e a especiação, a transformação em um grupo diferente. Eu já vou adiantar que esse grupo ele tem uma taxonomia, a filogenia na realidade desse grupo é muito controversa. Então, você vai ter várias hipóteses de quais são os grupos que surgiram primeiro. Eu vou apresentar para vocês durante essa aula a hipótese mais antiga, ou seja, uma das hipóteses que é mais aceita hoje em dia, que coloca, por exemplo, os crinoides, que é uma classe que a gente vai ver logo à frente, como um grupo evolutivo mais antigo, primitivo. E aí a gente vai vendo, então, ao longo dessa aula, características peculiares também de cada classe, de cada grupo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: esse nome equinodermo ele tem um motivo, né? É porque ele vem em geral de uma língua que a gente não está acostumada, como o latim. Então, equinoderma quer dizer o seguinte: equino vem de espinho e derma de pele. A gente vai ver, por exemplo, que as estrelas do mar vão apresentar esse endoesqueleto calcário que vai se ramificar e gerar esses espinhos. E esses espinhos, eles têm uma função muito importante, que é a de proteger esse grupo. Então, está aí uma característica geral desse filo, que é a presença desses espinhos na derme. E esse espinho ele vai ser composto por um material, por uma substância calcária. Bom, vou me diminuir aqui. Daí é importante a gente saber qual é a classificação desse filo, como que ele vai se dividir. Então a gente está lá. Existe o domínio, certo? Que é o domínio eucariota. Ou seja, a gente está falando aí de indivíduos que são eucariontes, que apresentam delimitação no seu núcleo, o seu material genético, desculpa, delimitado por um núcleo. Beleza, aí a gente tem o reino Animalia, subreino Eumetazoa, o superfilo Deuterostome, e aí eu já estou te dando até uma característica que eu vou falar lá na frente, que é o seguinte: os equinodermos, eles são deuterostomados, assim como os cordados. O que quer dizer ser deuterostomado? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, preste atenção, vamos lá. Então, eles estão dentro desse superfilo deuterostômia, apresentam o filo equinodermata, como a gente viu lá no começo, e eles vão ser divididos em algumas classes. Aqui está a equinoidea, oturoidea, ofiuroidea, asteroidea, e aí a gente tem um acréscimo de umas outras classes aqui, que são classes ainda que estão em fase de aceitação pela academia científica. Se você for estudar um pouquinho mais sobre os equinodermos, você vai ver que, por conta de existirem muitas hipóteses filogenéticas, você não tem ainda uma definição dessas classes. O que eu quero dizer? Em alguns autores vão colocar juntos algumas dessas classes, e aí isso vai dar o surgimento de uma nova classe. Então, conforme a ciência vai se desenvolvendo e a gente vai tendo mecanismos mais avançados de analisar, por exemplo, a genômica, como a gente viu isso na live, a partir do sequenciamento de genes, eu consigo analisar se uma espécie é parecida da outra. Então, eu analiso aquela sequência gênica, comparo essa sequência gênica com outras espécies, e aí, a partir daí, eu consigo ver se existe algum grupo que é mais primitivo, ou se eles têm um parentesco. Então, conforme a gente vai também achando outros fósseis, a gente vai conseguindo construir melhor a história desses grupos que compõem os equinodermos. Bom, a primeira característica que a gente precisa falar é sobre a simetria. A simetria desse grupo vai variar de acordo com o estágio de vida desses indivíduos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, então, dentro desse grupo equinoderma, esses indivíduos, tanto o loturoide, asteroide, todas as classes, vão apresentar um desenvolvimento
indireto. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem, então, um estágio que é o larval. Você não sai lá do ovo e já vai direto para o indivíduo adulto. Você vai passar por uma fase intermediária, que é essa fase larval. E aí, nessa fase larval, a gente vai ter a simetria bilateral. Lembra que a simetria bilateral é como a gente tem. Simetria bilateral é como os nemateumintos, os plateumintos também apresentam. Lembra que a simetria bilateral está relacionada com a cefalização, ou seja, com a junção desses nervos em gânglios, né, em centros nervosos que vão comandar. Então, no estágio larval, a gente vai ter a simetria bilateral. Mas preste atenção, estou dizendo para você que é no estágio larval, porque depois que esses indivíduos se tornam adultos, a gente tem uma metamorfose, a gente tem uma mudança. Essa simetria agora vai ser chamada de simetria radial. Então, eu posso dividir, eu vou dividir essa estrela do mar, por exemplo, como está descrito aqui na imagem, em 5 partes iguais, até em mais partes iguais. Mas o que eu quero dizer é que eu faço ali uma circunferência no centro dessa estrela do mar e a partir daí eu vou puxando os meus raios. Por isso que a gente fala que ela tem uma simetria radial, diferente, então, das larvas que têm a simetria bilateral. Isso vai ser interessante porque a gente vai ver lá na frente, quando a gente falar sobre o sistema nervoso, que os equinodermos eles apresentam um anel nervoso que fica bem no centro aqui. Deixa eu mostrar aqui com o meu cursor. Fica aqui bem nesse centro, fica esse anel nervoso perto da faringe, né? E a partir daí são liberados então aqueles nervos que vão se dispor por todo o corpo desses indivíduos e que vão ser responsáveis pela percepção sensorial e pelo comando também de impulsos nervosos para movimentação, locomoção, enfim. Bom, como eu falei para vocês, esses indivíduos apresentam um desenvolvimento indireto. Isso quer dizer, então, que eles vão apresentar estágio larval e eles vão fazer a metamorfose. Então, aqui nessa imagem, eu tenho aqui um exemplo de uma larva jovem, tá? Então, percebe que essa larva jovem, ela tem boca e tem ânus, ok? Tem os cílios. E aí, ó, depois, eu tenho essa larva jovem, ela passa por um processo de desenvolvimento, se torna uma larva brachiolária, um adulto rudimentar ainda não é exatamente o adulto, passa pelo processo de metamorfose e aí sim você tem o surgimento do indivíduo adulto. Então, esse desenvolvimento ele passa por várias etapas, beleza? Por isso a gente chama de um desenvolvimento indireto. Bom, aqui, como eu estava falando para vocês, o sistema nervoso dele vai ser um pouquinho diferente. A gente tem visto até agora em nemateumintos e em plateumintos, a gente viu gânglios nervosos e com emissão de feixes por todo o corpo. Aqui no sistema nervoso dos equinodermos, o que a gente vai ver é um anel neural, então é um centro que fica ali naquela parte, no centro mesmo da estrela, do ouriço ou do lírio, enfim, dos equinodermos, é esse anel neural. E a partir desse anel são emitidos alguns nervos radiais, que são responsáveis por duas coisas interessantes. Então, a primeira coisa é esses tentáculos, na verdade, esses pés ambulacrais e até essas emissões, elas vão ter ali nervos táteis que vão ser responsáveis por determinar o substrato. Então, para que esses equinodermos entendam aonde eles estão passando. Se ali, por exemplo, tem um substrato rochoso, ou se, por exemplo, pode ser um predador. Então, essas células táteis, elas são importantes para decifrar esse substrato e também são chamados de fotoreceptores, então elas conseguem perceber essa diferença da concentração de luz. A gente vê aqui que algumas são até olfativas. Então, a principal importância desse sistema nervoso, que eu coloquei, é um sistema primitivo, mas ele é importante para essa percepção desses indivíduos do meio ambiente, para perceber se tem comida, se tem predador, se é um ambiente, se é um habitat legal, seguro ou não. Então, essa importância aí de você ter essas ramificações desse anel neural. Aqui está uma imagem que você tem visto ao longo de todas as nossas aulas. Eu sempre chamo a atenção para a gente pensar se aquele indivíduo, se aquele grupo que a gente está estudando
é um indivíduo celomado, é um indivíduo triblástico ou diblástico. O que eu quero dizer? Ele tem celoma, ele tem cavidade. Por que a gente pergunta, por que é importante a gente se perguntar se ele tem celoma? Porque o celoma é aquela cavidade que vai dar espaço para o surgimento de um sistema digestório. Então, os equinodermos, eles são celomados, eles apresentam essa cavidade, e por isso apresentam um sistema digestório. Vão ter, na maioria dos grupos, a gente tem boca e ânus. Só um dos grupos não vai apresentar o ânus. Então, eles vão ter um sistema digestório. A gente não vai dizer que é um sistema digestório completo em todos os grupos, tá? Até por essa ausência do ânus em dessas classes. E, além disso, eles vão realizar um processo de digestão um pouquinho diferente, que é uma digestão externa. A gente vai falar um pouquinho lá para frente. Mas o que importa nesse momento é que você saiba que os equinodermos são celomados. Além disso, eles são triblásticos. E qual é a relevância de um grupo ser triblástico? É porque ele vai apresentar 3 folhetos embrionários. E a partir desse surgimento desses folhetos é que eu posso trazer uma complexidade maior para aqueles grupos. Então, se eu tenho um endoderma, ectoderma, se eu tenho um mesoderma, eu posso produzir, né? Posso criar, construir um sistema nervoso, um epiderme, um sistema digestivo, tecido epitelial. Então, quanto mais folheto, maior é a minha possibilidade de características e com isso eu tenho uma maior variabilidade. Lembra que quanto mais complexo é um indivíduo, quer dizer, eu vou até refazer o que eu ia dizer, eu falo assim, quanto mais complexo, mais a chance dele sobreviver. Mas não tanto, porque a gente vê bactéria que é muito simples, assim, de alguma forma, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente estuda a origem da vida e evolução, a gente tende a colocar essa história evolutiva do indivíduo mais primitivo com uma menor complexidade para uma maior complexidade. Óbvio que isso não reflete a evolução que acontece no mundo real, porque em alguns momentos você vai ter grupos ali que podem estar super complexos e aí perdem aquela característica evolutiva, que a gente chama de autapomorfia. E aí você tem o surgimento de uma nova espécie, só que mais simples. Então, só para a gente não criar essa ideia de que a evolução sempre é para indivíduos mais complexos. Mas, em geral, isso é o que acontece e é a forma como a gente estuda, tá? Bom, falei disso lá atrás. Eles são indivíduos deuteroestomados. O que quer dizer isso? Lembra que lá no começo, quando a gente falou sobre os indivíduos de plateumitos, neomateumitos, moluscos, eu já dei esse exemplo. E eu falei para você o seguinte: protoestômago, proto vem de primeiro, e estoma vem de boca, de abertura. Então, protoestomado são aqueles indivíduos que primeiro formam uma boca. Deuteroestomado, deutero vem de depois e estoma de boca. Então, depois eu formo a boca, primeiro eu formo o ânus, como está exemplificado aqui nessa imagem. Então, a gente tem lá o mesoderma se formando, ou seja, a partir do celoma, tá vendo, com essa cavidade. Aí, essa cavidade ela vai ter uma abertura que a gente vai chamar de blastóporo. E nos deuteroestomados, o blastóporo ele vai dar origem ao ânus e depois ele começa a se desenvolver. E aí surge, então, a boca. Protoestomado seria o contrário. Primeiro surge a boca e depois surge o ânus. Uma outra característica importantíssima para a gente falar desse grupo é o seguinte: macho ou fêmea? Essa é a pergunta que eu faço para você. Dá uma olhadinha aí nessa imagem e me diz quantas estrelas do mar macho temos e quantas estrelas do mar fêmea nós temos. Eu vou te dar 5 segundos. Você provavelmente não tem uma resposta, né? Nem eu tenho essa resposta para te dar. Por quê? Porque a gente está falando, então, de indivíduos que, embora sejam dioicos, o que eu quero dizer com isso? Embora eu tenha ali uma estrela do mar com gametas masculinos e outra com gametas femininos, esses grupos, os equinodermos, não vão apresentar dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Pensa no macho e na fêmea do ser humano. O homem e a mulher são muito diferentes, as características físicas, características hormonais são diferentes. Então, a gente, como espécie humana, a gente tem dimorfismo sexual, tem diferença sexual. Já os equinodermos, embora sejam dioicos, embora apresentem sexos separados em cada indivíduo, eles não apresentam dimorfismo sexual. A gente não consegue definir quem é macho e quem é fêmea.
E aí pode ter surgido uma pergunta. Tá bom, professor, entendi. Mas como que acontece o processo de fecundação dos equinodermos? Esses indivíduos, eles vão realizar uma reprodução que a gente chama de fecundação. Essa reprodução é externa, a fecundação ela acontece de forma externa ao corpo. Então, você tem lá um equinodermo que lança os gametas masculinos na água, a outra estrela do mar lança os gametas femininos. Esses gametas se encontram na água e lá formam o zigoto. Lembrando que depois que se forma o zigoto, se surge a larva e depois, aí sim, os indivíduos adultos. Então, aqui só um exemplo. A gente, então, tem 2 tipos de reprodução dentro desse grupo. A reprodução sexuada foi essa que eu acabei de falar. Olha um exemplo aqui, como o exemplo do ouriço do mar. Você tem lá um macho adulto e uma fêmea adulta, certo? Os dois lançaram seus gametas na água, eles se encontram, formam esse zigoto, se desenvolvem e formam uma larva. Depois essa larva vai passar por um processo de metamorfose de crescimento até se transformar no indivíduo adulto. A gente está falando aqui, então, um processo de reprodução sexuada. Agora, olhe para o lado, para essa imagem da estrela do mar. Aqui a gente já vê uma outra situação. A gente já está falando de uma reprodução que a gente pode chamar de assexuada, ou brotamento. O que isso quer dizer? Se a estrela do mar ela perde, então, uma parte do seu braço, né, perde uma dos seus braços, e junto com ele vai um pedacinho daquele anel nervoso, que é aquele centro que está ali perto da boca, se isso vai junto, a partir desse único fragmento é possível ter a formação de uma estrela, de uma nova estrela. Então, a partir de um único braço de uma estrela antiga, se forma outros indivíduos. Mais à frente, a gente vai falar especificamente. Temos uma visita nessa aula. Oi, filha. Estamos falando de equinodermos. Tá. Chega. Vamos lá. Então, vamos voltar. Então, os equinodermos vão apresentar 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada, tá? Uma sexuada com junção de gametas e assexuada com a regeneração dessas partes. Como eu falei, a gente lá no final, a gente vai falar só do grupo asteroide, que são das estrelas do mar, e aí eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho da autotomia. Isso vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco. Vamos continuar aí. Bom, coloquei essa imagem só para você entender o seguinte: o sistema reprodutor desses indivíduos ele não é mega desenvolvido, super complexo, tá? A gente lembra que a gente está falando de indivíduos, embora sejam triblásticos e tenham um pouquinho mais de complexidade, ainda temos sistemas reprodutores rudimentares. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, da gônada, mas eu não sei se aqui ele determina se é masculino ou feminino. Mas aqui ele está exemplificando aqui um equinodermo, né? E aí ele está mostrando, então, essas gônadas, que só para exemplificar que você tem sexos separados, e a fecundação externa, o desenvolvimento indireto, tudo aquilo que a gente já viu até aqui. Então, a partir dessas gônadas, você tem esse gonóporo aqui, que poro sempre de abertura de boca, né, buraco. Então, é por onde você tem o lançamento desses gametas, tá? Para o meio externo, para a água. Daí, a gente não poderia falar de equinodermo sem falar do sistema ambulacrário, porque isso é o que, assim, é a chave desse grupo e é o que diferencia principalmente eles de todos os outros. E qual é a importância do sistema ambulacrário? Toda, porque o sistema ambulacrário ele vai fazer de tudo que você possa imaginar. Ele vai ser responsável pela locomoção, ele vai ser responsável pela excreção, ele vai ser responsável pela circulação, ele vai ser responsável pela proteção. Então, assim, o sistema ambulacrário ele é mega importante. E como que esse sistema ambulacrário é formado? A gente tem aqui, ó, no centro, aquele anel nervoso, certo? E aí a gente tem essas ramificações por todos os braços, né, desses indivíduos, dos tentáculos. E aí, olha para cá. A gente vai ter, então, aqui algumas estruturas que são como se fossem aquelas coisinhas que a gente aperta de conta-gota, que são as ampolas. E a gente tem os canais. Então, de novo, a gente tem primeiro o anel, né?
Depois desse anel, a gente tem alguns canais que se ramificam. Esses canais são chamados de canais radiais, tá? Então, esses canais maiores aqui são chamados de canais radiais. Em cada canal radial, a gente vai ter um canal lateral. Tá vendo esse pequenininho aqui? Um canal lateral. E no finalzinho do canal lateral, a gente tem a ampola. E essas ampolas, elas vão se encher de líquido. E aí, quando esses indivíduos quiserem se locomover ou quiserem excretar uma substância, eles vão liberar aquele líquido que vai passar por todos esses canais, vai chegar na ampola e vai ser liberado. Por quê? Porque no final da ampola a gente tem aqui o que a gente chama de pé ambulacral. E é a partir desse pé ambulacral que a gente tem a eliminação desse líquido. O que eu estou falando para vocês? Estou dizendo que os equinodermos apresentam um sistema hidrovascular. E esse sistema hidrovascular é o seguinte, é um sistema circulatório. Então, na gente, como que a gente vai mandar, por exemplo, sangue? Como que a gente quer mandar oxigênio para a célula, para o tecido? A partir dos vasos sanguíneos, não é isso? Quase que eu me perdi aqui, mas voltei. Como que eu quero mandar oxigênio, glicose, carboidrato para as minhas células e para os meus tecidos? Bom, eles precisam circular dentro de alguma coisa. Dentro do meu sangue, que tem o plasma, que é líquido, e que está dentro dos meus vasos sanguíneos. Então, vamos transportar isso para a ideia dos equinodermos. Eles não vão apresentar sangue. O que eles apresentam é por onde como que é formado esse líquido. Esse líquido tem uma composição muito parecida com a água do mar. Então, ele tem uma tonicidade muito parecida com a água do mar. Mas o que tem ali além dessa concentração salina? A gente tem, por exemplo, íon potássio. Então, tem bastante íon potássio. Uma outra coisa que a gente tem em grande quantidade são os amebócitos. Os amebócitos, eles são as células que vão ser responsáveis por capturar tudo que ele quer mandar embora. Então, o amebócito é como se fosse uma célula que fagocita. Então, vai fagocitar o que ele quer excretar, fagocitar algumas partículas e leva até o pé ambulacral. Lá, ele solta e aí, a partir dali, aquela excreta vai ser mandada para o meio externo a partir de difusão, tá? Então, os amebócitos são como se fossem os carregadores, assim, dentro desse líquido. Então, a gente tem amebócito, temos proteínas e temos o potássio. E esse líquido ele vai ser incolor e ele vai circular e, obviamente, que vai ter o oxigênio dissolvido, tá, galera? Por quê? A gente está falando, então, de um sistema circulatório que está atuando junto com o sistema respiratório. Nesses indivíduos equinodermos, tudo vai acontecer a partir de difusão. Então, se eu quero excretar alguma coisa, eu vou fazer a partir de difusão. O que é difusão? Ir do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Sem gasto de energia. Então, por exemplo, eles querem respirar, querem absorver o oxigênio da água. Como que fazem isso? A partir do processo de difusão. Seja utilizando uma árvore respiratória, como nos pepinos do mar, seja usando brânquias dérmicas, como na estrela do mar. Beleza? Então, se eu estou falando então de troca respiratória, troca gasosa, acontece por difusão. Se eu estou falando então da excreção, de liberação de excretas, também vai acontecer a partir da difusão. Você tem ali a chegada desse líquido até a ampola e a saída a partir dos pés ambulacrais. Além disso, esse líquido que está circulando dentro dos equinodermos, ele pode ser movimentado todo para um lado, todo para um pé, todo para outro, e isso possibilita a locomoção. Então, como as estrelas do mar, elas apresentam aquelas ventosas na ponta dos seus braços, então ela joga água para um lado, cola, depois joga água para o outro lado e cola, e ela vai fazendo assim o seu movimento de locomoção. Então, como eu falei, o sistema ambulacrário ele tem uma grande importância para esse grupo. Coloquei aqui só um fechamento assim para ficar bem claro. Então, a gente tem o que a gente vai chamar de sistema ambulacrário ou hidrovascular, e ele vai desempenhar aquelas funções que a gente disse: locomoção, fixação, captura de alimento, além de contribuir na respiração e na excreção. Mais umas outras imagens importantes para a gente analisar aqui: os canais radiais, os canais circulares, os pés ambulacrários, a ampola, que está um pouquinho maior, talvez fique um pouco mais fácil de enxergar, beleza? Se quiser dar uma pausa, analisa um pouquinho essa imagem, depois você continua.
Bom, e aí lá no comecinho da aula eu disse para você que existe uma coisa importantíssima desse grupo, que é o endoesqueleto calcáreo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de molusco, a gente fala de um esqueleto que está mais para o lado externo, né? A parte dura dele está do lado de fora e a parte mole é a parte interior. Já nos equinodermos, a gente está falando de um esqueleto que não está na parte externa. Esse esqueleto ele está interno a esse grupo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, células de epiderme, tá? E a partir dessas células de epiderme, você tem a deposição desse cálcio para a formação desse endoesqueleto. E aí, isso vai ser muito importante para a proteção desses grupos. Aqui só mais um outro exemplo para a gente dar uma olhadinha como que é esse centro. E aqui também tem uma questão muito legal que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: a gente vai dividir esses grupos assim, como que eu vou falar assim, essa parte de cima, parte de baixo, lateral, como que a gente vai dividir isso de acordo com o local onde tem a boca. Então, o lado que tem a boca vai ser chamado de face oral. A parte que não tem a boca, mas tem o ânus, a gente vai chamar de face aboral. Lembra que A vem de negação, né? Então é onde você não tem a boca. Então, acompanha aqui comigo. Aqui a gente tem essa boca, então a face oral. E aqui a gente tem a face aboral, onde a gente vai ter o ânus, tá? E as faces laterais. Olha, uma coisa que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: embora eu esteja sempre falando de boca e ânus, lembra que a gente tem um grupo que não vai apresentar ânus e a gente tem um outro grupo que vai apresentar boca e ânus do mesmo lado, tá? Então isso aqui é assim, características gerais, mas a gente tem uma especificidade em cada grupo que a gente vai ver ao longo da nossa aula. E aí eu já até falei um pouquinho sobre esse processo de excreção, mas aqui a gente aprofunda um pouco mais. É o seguinte: a eliminação de excretas vai ser facilitada pelo sistema ambulacrário. Então, a água ela vai circular pelo corpo desses equinodermos e a partir de um processo de difusão, essa excreta vai ser eliminada para o meio externo, beleza? Tá, e aí, como que eles respiram? Bom, se a gente sabe que a gente está falando de indivíduos aquáticos, né, que estão em meio aquático, a gente sabe que aqui vai ter uma ideia de brânquia, né? Então, aqui tem um exemplo de dois grupos, a estrela do mar e o ouriço do mar. Esses dois grupos vão apresentar as brânquias dérmicas, ou chamadas também de pápulas. O que são brânquias dérmicas? Primeiro, são brânquias que são provenientes da derme, né? E segunda coisa importante é, gente, não importa se estou falando de brânquias, se estou falando de árvore respiratória, se estou falando de, enfim, quando a gente está falando sobre animais marinhos e a gente está falando sobre respiração, o que tem que ter? Eu tenho que ter uma área de troca gasosa, onde a água venha, passe por esse ambiente e por um processo de difusão, o oxigênio entre para dentro dessas brânquias e chegue até aquele líquido que vai estar circulando, o gás carbônico seja eliminado. Beleza? Na estrela do mar e no ouriço do mar, isso acontece a partir das brânquias. Agora, no pepino do mar, a gente vai ter como se fosse uma árvore respiratória. A gente tem esse nome porque parece muito com os nossos alvéolos, com a nossa árvore respiratória. Se você jogar esse nome no Google, botar no Google, assim, você vai ver que parece muito com o que tem dentro dos nossos pulmões. De novo, o que é importante você saber aqui? Que essas árvores respiratórias, elas são as áreas de troca gasosa. Então, a água, ela entra a partir dos pés ambulacrais e aí você tem lá todo aquele líquido que vai estar circulando no corpo desse indivíduo, passando por essa árvore respiratória, entre essas áreas de troca e pelo processo de difusão, oxigênio entra e gás carbônico sai. Então, não vai esquecer, não importa se eu estou falando de brânquia, se eu estou falando de árvore respiratória, mas eu tenho que saber que a respiração ocorre por um processo chamado de difusão. Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo muito importante para falar de uma das características que um grupo de equinodermos tem e que é importantíssimo para a defesa e para a proteção desses indivíduos. Então, vamos lá.
Fiquem atentos agora para essa cena, tá? Olha aqui o tamanho. Isso que vocês estavam vendo ali no vídeo se chama de evisceração. O que isso quer dizer? Evisceração te lembra de vísceras. Então, a gente está falando que um desses grupos que a gente viu lá, que é o pepino do mar, tem a capacidade de jogar as suas vísceras para fora. E por que ele faria isso? Como um mecanismo de defesa. Então, por exemplo, vem um predador, ele tenta comer ele joga esse seu intestino para o lado de fora, as suas vísceras. Essas vísceras são pegajosas, então deixam transtornar o predador. Ele fica meio sem saber, sem enxergar direito, sem conseguir se locomover muito bem. E esse é o tempo do pepino ir embora e conseguir sobreviver e fugir desse predador. Além disso, junto com essas vísceras, ele pode soltar uma substância chamada de holoturina, que também é uma substância tóxica, que também consegue retardar esse predador a fim do pepino do mar conseguir sobreviver e se safar aí desse rolê perigoso. Então, isso é importante. E aí você pode perguntar, professora, mas, ele vai mandar as vísceras dele toda para fora e ele vai morrer, não adianta de nada. Não, mas ele tem uma capacidade de se regenerar. Então, ele lança esse intestino todo para fora, mas depois isso tudo vai ser regenerado. E aí ele consegue viver a sua vida normal, não tem problema. Obviamente que ele não vai ficar fazendo isso toda hora, porque isso exige gasto energético, né? Agora, tem uma questão que é assim, a gente fala, por exemplo, em poríferos, eu estava conversando esses dias até com o Matheus, estava falando sobre isso. Os poríferos, eles apresentam uma célula que se chama de amebócitos, né? E esses amebócitos, eles são como se fossem células-tronco, que são capazes de se diferenciar em vários tipos de tecido daquele indivíduo. E como eu falei com vocês lá no começo, os equinodermos apresentam nesse líquido incolor que circula uma grande quantidade de amebócitos. Então, possivelmente, essa capacidade de regeneração que esse pepino do mar tem, que a estrela do mar tem, está relacionado à presença dessas células que são chamadas de amebócitos, que têm essa capacidade de se multiplicar, de se diferenciar, na verdade, em vários tecidos desses indivíduos. Estamos chegando já ao fim da nossa aula. Esse grupo é um grupo relativamente curto, né? A gente não tem tantas informações para falar sobre ele. E agora a gente já chega para falar especificamente de cada classe, tá? Como eu falei lá no início, a hipótese que eu estou apresentando aqui, a hipótese filogenética que eu estou apresentando para vocês, é a mais antiga e talvez a mais aceita dentro da academia científica. E ela caracteriza o seguinte, que como grupo mais primitivo a gente tem crinoide, tá? Que são os lírios do mar. Depois a gente tem, então, a asteroide, a estrela do mar. Depois ofiuroides, que são os ofiuros. Equinoide, que são os ouriço do mar e bolacha do mar. E depois o holoteroide, que são os pepinos do mar. Se você for analisar um pouquinho, se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, pesquisar em livros, você vai ver que isso pode mudar, tá? A ordem pode mudar. Isso vai ser de acordo com o autor. Vamos falar então primeiro desse grupo aí que se chama crinoide. São os lírios do mar. E tem esses nomes, e tem esse nome na realidade porque se parece muito com uma planta, com um vegetal. Então, a gente está falando aí de um grupo que, teoricamente, ele é considerado um grupo mais primitivo dentro do filo equinoderma, tá? Eles são indivíduos que podem ser chamados até de detritívoros, porque eles se alimentam de plâncton e detritos, ou seja, de alimentos bem microscópicos. E uma outra característica importante que eu fui mencionando ao longo dessa aula lembra que eu falei? Existe um grupo que tem boca e ânus do mesmo lado. Então, crinoides, lírios do mar, apresentam a boca e o ânus no mesmo lado. A gente não vai ter lado boral e aboral. Agora, pode surgir essa dúvida. Mas, professora, qual é a relevância? Qual é o problema deles terem boca e ânus do mesmo lado? E daí?
E daí que se você tem boca e ânus um do ladinho do outro, pode ser que em algum momento você esteja eliminando sua excreta e sem querer você absorva pela boca aquilo que você acabou de excretar, porque a gente está falando de água, de movimentação. Então você não consegue ter um controle muito grande do que está sendo ingerido. E isso, então, se considera como se fosse uma desvantagem para esse grupo. Tanto que nos outros grupos a gente vai ver sempre a distância entre boca e ânus, para você não ter essa infecção, autoinfecção a partir das suas próprias excretas. Próximo grupo, então, depois de crinoide, que a gente viu lá no nosso cladograma, é o grupo asteroide. E aí, uma coisa interessante sobre as estrelas do mar, que embora a gente acho que não é uma coisa que se fala muito sobre elas, é que elas são exímios predadores, elas são carnívoras, se alimentam de bivalves, moluscos, por exemplo. Então, estrela do mar são predadores. E como a gente está vendo aqui, isso que a gente está vendo para o lado de fora são os pés ambulacrais. E aqui a gente está vendo a boca. Uma outra característica importante que eu vou mostrar daqui a pouco, uma imagem, é que as estrelas do mar apresentam pedicelares, ou seja, como se fossem pinças que auxiliam a captura desses alimentos. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem, só para a gente ver aqui como que é o sistema ambulacral de uma forma mais interna. Então, lembra do anel nervoso, você tem o estômago, aí a gente tem aqui as gônadas sexuais, que vão produzir os gametas, ó, e no final vão ser liberadas por aquele gonóporo. Aqui a gente tem o sistema ambulacral, as ampolas, os pés ambulacrais, canal digestivo, beleza? Só para a gente conhecer um pouquinho da parte interna dessas estrelas. E aí a característica que a gente viu lá em crinoide, que era do mesmo lado, já em asteroide isso já muda. Então você tem boca e ânus em lados opostos, beleza? Aí lembra que eu falei para vocês que asteroide, que as estrelas do mar, elas apresentam uma capacidade que é chamada de autotomia, ou seja, é uma capacidade que elas compartilham com outros animais, como eu exemplifiquei aí. A gente tem, por exemplo, os lagartos que perdem uma parte do seu corpo para se livrar daquele predador. Então imagina, alguém morde seu rabo, você solta o rabo e continua andando. Tranquilo, tá suave. Então a mesma coisa da estrela, alguém mordiscou o seu braço, ao invés de você ser todo destruído, você abre mão do seu braço, continua, segue vida, e esse braço, além disso, ainda pode gerar um novo indivíduo. Então, eles têm essa capacidade de autotomia e, junto com isso, a capacidade de regeneração, ou seja, do surgimento de um novo indivíduo a partir de apenas um braço dessa estrela. E se você não acreditou em mim quando eu te falei que os equinodermos que as estrelas do mar são exímios predadores, aqui vai um vídeo muito incrível para a gente poder ver como que as estrelas do mar conseguem realizar esse processo de predação desses moluscos bivalves, das cracas, como que acontece a digestão. A gente vai ver que essa digestão ela não acontece internamente, acontece externamente, mas eu não vou falar mais nada, vou deixar o vídeo mostrar aí pra gente, que vai ser incrível. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Agora sim. Mussels cannot run or fight. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their bodies. Sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the muscles. Settling on its victim, the sea star hunkers down. The first wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the muscle's shell. Next, the sea star deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive.
Even in time lapse, it is hard to see the sea star's attack. But a miniature camera tucked within the mussel's shell gives us the first look ever at the carnage that unfolds here every day. Once the tube feet have physically breached the mussel's defensive line, the sea star's translucent stomach begins the final assault. The animal actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower. The stomach unleashes a volley of chemical weapons, digestive juices that dissolve the muscle's soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup, a broth that's quickly absorbed by the sea star. Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away. And the animal moves on, leaving behind an empty shell. Without the benefit of speed, brains, or brawn, sea stars are amazingly successful predators, hunting with efficiency any lion would envy. Agora eu acho que você acredita em mim que as estrelas do mar são excelentes predadores. Então vamos para o próximo grupo. Nosso próximo grupo são os ofiuros, que fazem parte da classe Ophiuroidea. Também são predadores carnívoros, mas olha só uma característica importante: esse grupo não apresenta ânus. Então, a mesma entrada, o mesmo buraco que entra comida é o buraco que vai ser eliminado a excreta. Esses ofiuros, eles também são muito ágeis na predação, porque eles conseguem mimetizar as serpentes do mar. Então, eles são muito eficientes. Em geral, eles ficam, essa parte aqui do meio fica enterrada e eles ficam só com esses tentáculozinhos assim para fora. E aí, quando um animal chega, eles conseguem abocanhar lá. Eles também se alimentam de moluscos, de bivalves, tá? E de alguns indivíduos microscópicos. Bom, aí a gente tem o nosso próximo grupo, que é a classe Echinoidea, que compõe as bolachas do mar e os ouriços do mar. Qual é a característica interessante desse grupo que diferencia dos que a gente viu até agora? Todos eles tinham tentáculos, braços. Os equinoides, eles não vão apresentar braços. Por exemplo, os ouriços do mar vão apresentar muitos espinhos, esses espinhos calcários, que podem ter algumas substâncias tóxicas também ali nesses espinhos, tá? A bolacha do mar, ela vai ser herbívora, tanto o ouriço quanto a bolacha, na realidade, são animais herbívoros que se alimentam de algas, de diatomáceas, algas unicelulares, plâncton. Então, eles não são carnívoros e predadores, como os grupos que a gente viu até agora. É interessante a gente falar um pouquinho da bolacha do mar, porque a gente vê em muitos lugares já venda dessas bolachas do mar. Porque muita gente acha que isso não é um animal, não é um ser vivo, mas retirar ele do seu habitat e colocar lá, eu não trouxe essa imagem, mas tem uma imagem com cestos cheios de bolacha do mar sendo vendidos. Isso já é crime, tá? Isso não já é proibido a venda, a comercialização dessas bolachas do mar, porque a partir dessa comercialização eles podem estar ameaçados de extinção. E são indivíduos importantes para o ecossistema aquático. Então, a sua retirada daquele ecossistema pode sim gerar um desequilíbrio. Então, não contribua com esse tipo de comércio. Não compre bolachas do mar, estrela do mar, não comprem animais, né? Porque a gente está ali, na verdade, financiando e estimulando um comércio que promove um desequilíbrio do ecossistema marinho, que é tão importante para a manutenção da nossa vida aqui na Terra, né?
Bom, então aqui eu já falei, eles se alimentam de água, de algas, são herbívoros, tá uma imagem, eles lá no seu habitat natural. E aí, por último, a gente tem lá os holoturóides, que são os pepinos do mar. Então, esses animais, eles são detritívoros, se alimentam de detritos de matéria orgânica, e eles têm uma importância enorme para o ecossistema. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, falando da importância ecológica desses grupos, tá? Vamos lá. Então, você viu aí a importância desses indivíduos para a manutenção do ecossistema aquático, né? A partir da sua alimentação, da sua excreção, eles conseguem manter esse equilíbrio no pH, na quantidade de indivíduos que podem estar naquele ambiente, a partir do controle da temperatura, do pH, da concentração de nutrientes, enfim. A gente viu aí. E, além disso, deixa eu colocar aqui mais uma. Isso aqui é só uma imagem. Lembra aquilo que a gente viu lá atrás de evisceração? Só para ficar mais um gifzinho mostrando aí ele soltando esse seu intestino, tá? E aqui, por fim, eu queria só fazer um link com uma matéria que a gente já viu, que foi de relações ecológicas. Então, existe um peixe, que é o peixe-agulha, ele vive dentro dos pepinos do mar. Então, a gente tem uma relação de inquilinismo, né? Que um utiliza o outro como uma moradia. Então, meus amores, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem mais tranquila, uma aula rápida, né? E a gente consegue finalizar os grupos. Agora, provavelmente vocês já viram por dados, então a gente conseguiu acompanhar toda essa história, essa trajetória evolutiva da vida, né? Como ela foi se desenvolvendo, como as características foram surgindo. E agora na live, quando a gente se encontrar daqui a pouquinho, a gente faz uns 10, eu separei uma listinha com os exercícios para a gente poder fixar um pouquinho todo esse conteúdo que a gente viu aqui. É isso, um beijo. Não esqueçam de me mandar mensagem se tiverem dúvidas, se precisarem de alguma ajuda. Estamos aqui sempre. E é isso, galera. Bom estudo para vocês. Beijinho.